Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Hoje vamos responder aqui um questionamento de um internauta que ele deixou embaixo de um desses podcasts que eu ando aí fazendo pelas rádios, internets, enfim, é transmitido, né? E ele foi lá embaixo e postou. Um amigo meu printou e mandou para eu responder aqui para vocês, tá? E ele pergunta assim: Senhor Martinez, eu acompanhei algumas entrevistas que você participou e não entendo qual a base que o senhor usa para ser contrário à salvação monergista. Então, nesta oportunidade, nós vamos responder ao internauta que quer saber por que eu não sou monergista e sim sinergista. Por isso, fique ligado. Daqui a pouco, depois dos meus recadinhos, eu irei responder a questão. Gente, neste mês de novembro, agora no dia 30, às 22 horas aqui no canal, teremos um sorteio abençoado. Primeiro vamos sortear 2 livros do meu amigo, do pastor Joaquim de Andrade, um dos maiores apologistas brasileiros. Ele escreveu esta obra fantástica, Controvérsias, sobre os modismos da igreja brasileira. Então, vamos sortear 2 livros do pastor Joaquim de Andrade. Também vamos sortear 2 Bíblias apologéticas com apócrifos. Pastor, como é que eu faço? Vai lá, se inscreva na plataforma do Apoie-se, ajude-nos com uma quantia que não lhe seja penosa, que você possa fazer isso tranquilamente. E nós aqui, por contrapartida, de acordo com as decisões que foram tomadas pela nossa diretoria, nós resolvemos fazer alguns sorteios de materiais apologéticos e teológicos aos inscritos naquela plataforma do Apoia-se. Então, vai lá, se inscreva, ajude-nos a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira, e todo dia 30, às 22 horas aqui no canal, brindes espetaculares serão sorteados, tá bom? Vamos lá então? O internauta quer saber por que eu não sou monergista, tá? Vamos definir os termos, como dizia o sábio filósofo. Antes de você entrar numa discussão, defina os termos. Isso é muito importante. Olha lá o que é monergismo, estou pondo aí na tela. Monergismo afirma que a salvação emana totalmente de Deus, que salva os eleitos através de uma graça irresistível, independente da vontade ou escolha humana. Resumindo aqui, o monergismo diz que Deus salva todos os seres humanos que ele quer salvar e o homem não tem nenhum envolvimento nesse processo. Nada, ele é só uma marionete. Literalmente, o monergismo vai ensinar que o homem é apenas uma marionete na mão de Deus. Agora, a pergunta que não quer calar. Se a salvação é monergística, por que Deus não fez assim lá no Éden? Antes do homem pecar, já tirasse dele toda a participação no processo? Para que colocou uma árvore lá? Para que falou para ele escolher entre ambas? Vocês estão entendendo? Deus interagia com Adão. Deus fez questão, pelo menos na queda, de interagir com Adão. Agora, na hora da redenção, não tem interação? Por quê? Porque o poder da cruz é inferior ao poder do diabo que tentou Adão e Eva? Seria isso? O poder do Espírito Santo agindo na vida do homem é inferior, é menor do que o poder de Satanás para convencer Adão e Eva a comer aquele fruto? O diabo teria mais sagacidade? Então, essa é a visão do monergismo. Sinergismo, qualquer sistema que afirme algum tipo de cooperação interativa divina e humana no processo da salvação. Deus inicia o processo e o homem responde ou não a ele. No processo que a Bíblia nos ensina,
nesse sinergismo entre Deus e o homem, que sempre existiu, desde o Jardim do Éden até por toda a eternidade, Deus age e o homem responde, podendo ou não seguir o que Deus está orientando. Pastor, onde o senhor viu isso? Em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia. Claro que é Deus que age primeiro e o homem interage. Mas isso é sinergismo. Em toda a Bíblia temos o sinergismo. Eu vou mostrar um versículo bíblico que deixa claro esse sinergismo, tá? Mas antes, deixa eu ler uma frase de um autor muito famoso aos calvinistas, e aqui estou falando de calvinismo porque o calvinismo é monergista. E eu quero deixar uma coisa clara para o espectador. Não existe no calvinismo escolha humana, nem antes da queda, nem no Éden, nem depois da queda, nem agora, nem na eternidade. Não existe livre-arbítrio. Não existiu, não existe, não existirá. Vocês estão entendendo? Mesmo que Calvino fale na Instituta volume 1 que o Adão tinha livre-arbítrio no Éden, ele não estava falando sério. Por quê? Porque na 3 ele fala que não tinha, que a queda estava programada. Então, aonde Deus interage com o homem no calvinismo? Em lugar nenhum. Aonde que Deus leva em consideração realmente o desejo do coração da criatura que ele criou? Em momento algum. No calvinismo não existe. Na verdade, o ser humano é só um detalhezinho que Deus fez ali. Pronto. É igual a lei da gravidade. Tá certo? Acabou. E ainda a lei da gravidade, no buraco negro, ela some. Mas no caso aqui do ser humano, ele está fatalizado pelo decreto de um jeito inexorável. Ou seja, não é só na salvação que eu não tenho livre-arbítrio ou livre-escolha. Para o calvinista, você não tem livre escolha para absolutamente nada. Se eu botar essa mão na tua frente e essa e mandar você escolher, aqui você escolher porque Deus determinou. Não foi porque você escolheu. Então é por isso que eu não sou monergista. Porque eu vejo Deus interagindo com o homem em toda a Bíblia. Aliás, se Deus não fosse para interagir conosco, eu não sei para que ele nos fez. Tá certo? Inclusive a adoração, ela é sinergista. Só você vê na Bíblia a adoração. Tá certo? Ela é sinergista. Lembra a mulher que toca na orla do vestido de Jesus? Ele fala, alguém me tocou. Pedro fala, mas como, mestre? Está todo mundo te tocando. Não, mas alguém me tocou diferente. Eu senti que de mim saiu virtude. Veja a interação. Veja a interação. E é engraçado porque Jesus ele não era monergista em nenhum aspecto. Depois que há um milagre, ele fala, vai, a tua fé te salvou. Pronome possessivo, a tua fé. Não é a minha fé te salvou. Porque Jesus tinha fé para salvar aquela mulher. Ou para aquele homem, ou aquele indivíduo. Jesus tinha fé para isso. Jesus tinha fé para curá-los. Independente, isso tem exemplos no Novo Testamento, independente da vontade deles. Mas a Bíblia fala, saiu da boca do Cristo, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Pronome possessivo. Agora, deixa eu ler uma pessoa importante aqui para os calvinistas, que é Santo Agostinho. E essa frase aqui do Agostinho está 100% correta. Ele diz assim, Deus é considerado o nosso ajudador, mas ninguém pode ser ajudado sem fazer algum tipo de esforço voluntário. Pois Deus, presta atenção, pois Deus não opera a salvação em nós como se estivesse lidando com pedras irracionais ou com criaturas que não têm recebido nem razão nem vontade própria. Está aí a citação, Santo Agostinho. Mas vamos para a Bíblia, porque, apesar de perfeita a citação de Agostinho, ela não é canônica, né? Então vamos para a Bíblia. Lembrando que o texto que eu vou ler para você está em 2 Coríntios 6:1. E no capítulo 5 de 2 Coríntios, Paulo deixa claro que Deus, através de Cristo, já operou a reconciliação. Então é sempre Deus que inicia o processo, tá? Só para deixar isso bem explícito. Mas olha o que fala 2 Coríntios 6:1. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Neste texto aqui,
O pastor Luciano Subirá explicita claramente que este cooperando no grego é literalmente sinergismo. Então, Paulo está aqui dizendo que há uma interação, um sinergismo entre Deus e o homem. E olha que interessante. Por que eu sei que isso aqui é no processo de salvação? O texto fala, para que não recebais a graça de Deus em vão. Então veja, Deus podia ter nos salvado monergisticamente positivo. Mas ele não aceita fazer isso. Olha o que Paulo fala. Ele nos escolhe para sermos seus cooperadores nesse processo. E Paulo fala, eu vos exorto que não recebais a graça de Deus em vão. Ou seja, Deus te deu a graça. Agora interaja de acordo. É literalmente isso que Paulo está dizendo aqui. Então, nós somos cooperadores de Deus, tá certo? Em que processo? No processo da graça sobre a nossa vida. Então a graça não é irresistível. A graça é uma proposta em que ele está à porta e bate, e se você receber, ele entra, ceia com você e abençoa a tua vida. Então por que o pastor João Flávio Martinez e muitos cristãos não são monergistas? Porque a palavra de Deus diz que há uma interação. E quem escolheu interagir conosco? O próprio Deus. E eu não estou aqui para discutir com Deus. Eu estou aqui para te ensinar a aceitar o que Deus fala na sua palavra. Tá bom, gente? Então eu espero que eu tenha respondido aí. E se surgir mais alguma dúvida ou aparecer mais algum questionamento, deixe aqui nos seus comentários ou entre em contato com o meu WhatsApp. Assim que possível, eu estarei diante das possibilidades, porque são milhares de questionamentos, e eu respondo a maior parte deles por WhatsApp através de meus PDFs. Mas, se eu ver que cabe um vídeo, faremos e traremos aqui para você, tá bom? Muito obrigado aí pela sua audiência, obrigado pela paciência de ter assistido o vídeo até aqui, e se Deus permitir, até o nosso próximo estudo bíblico. Até lá!